Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa manhã? Solta um beijo para ele. Até de máscara pode. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Quero dar as boas-vindas aos nossos amigos também que estão na internet, conosco, nos acompanhando. Hoje é nosso culto de ceia. E mês passado nós fizemos a ceia pela primeira vez com a transmissão. Vamos repetir esse mês. E oriento aos irmãos que não ouviram a ministração sobre a ceia a escutarem, porque a gente está no meu canal no YouTube falando sobre o nosso entendimento da ceia. Por que eu fiz a primeira mensagem? A mensagem na primeira ceia, porque as pessoas que vão estar em casa, que quiserem participar conosco, vão entender qual é a visão que nós temos em relação à Santa Ceia e a proposta divina para a ceia. Amém? Nós essa semana tivemos uma semana muito abençoada com a jornada sobre paternidade. Quantos aqui participaram da jornada? Foi muito bom esse tempo. Nós tivemos a experiência de conhecer um pouco mais do caráter de Deus, de Pai, e também foi um tempo de cura. Esse conteúdo vai ficar disponível por uma semana, então se você não pôde participar, ainda dá tempo de assistir, mas para assistir tem que ir lá no site, joaldalmeida.com.br, se cadastrar, solicitar acesso, e aí então assistir. São 4 aulas. A primeira nós falamos sobre vencendo o espírito da orfandade, onde nós explicamos o que é de fato ser um órfão. Tem muitos órfãos de pais vivos, muitas pessoas que mesmo tendo pai e mãe são órfãos, porque a orfandade não é apenas a ausência das pessoas que nos geraram, dos nossos progenitores. A orfandade é uma questão emocional que muitas vezes está enraizada no coração, com sensação de abandono, de não pertencer, de identidade, e a gente falou sobre isso. Na quarta-feira nós falamos sobre restaurando a paternidade biológica, onde nós falamos sobre o papel do pai biológico, como curar as feridas que foram causadas, ou como reconhecer aonde precisa de ajuste nessa relação. Na sexta-feira nós falamos sobre o coração paternal de Deus e como vê-lo como pai. Explicamos que ver Deus como pai não tem nada a ver com a experiência que a gente teve com nosso pai, com a nossa mãe, porque a revelação da paternidade é obra exclusiva do Espírito Santo. E ontem, à tarde, nós falamos sobre paternidade ministerial, a importância de você ter um pai ministerial, um pai espiritual, que te conduza para o coração de Deus e que também te conduza para a restauração da relação da sua paternidade biológica, caso ela tenha sido uma experiência dolorosa para você. Então, esse conteúdo faz parte de um propósito, né, de um projeto que nós estamos lançando, chamado Missão Existencial. E as próximas etapas vão ser identidade, que vai começar dia 3. Esse conteúdo não vai ser mais grátis, como foi os outros, então as pessoas que se inscreverem vai ter um valor promocional, porque é a fase de lançamento, como a gente fez com blindagem na primeira etapa. E no dia 5 vai estar comigo meu amigo Tato Álvares, a igreja toda conhece, né? Aqui, vai estar falando sobre identidade. Provavelmente também o apóstolo Edgardo, tenho que conversar com ele hoje ou amanhã, vai estar falando também sobre identidade. Na terceira etapa nós vamos falar sobre propósito, né? O que estamos aqui, por que viemos a esse mundo. E aí o Andrés Davi vai estar comigo. Também Pepe Selém, né? Vai estar comigo nessa empreitada. Só os gringos, né? Só los hermanos. E nós vamos ter também Discernindo a Minha História, onde vai estar comigo minha amiga a pastora Priscila e outros amigos. Então, está sendo um projeto bom, que tem abençoado muita gente. E você que é da igreja, da comunidade, não pode ficar de fora. Amém? Por quê? Porque você tem acesso direto. Então, se você tiver qualquer dificuldade de participar, fala comigo, que a gente resolve. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4.
Oséias capítulo 4, lá no Antigo Testamento. Eu quero falar hoje sobre 3 verdades que são importantes você conhecer e que o inimigo, o sujeito do garfo, não quer que você saiba. Oséias capítulo 4, quem encontrou, diga: achei. Achei. Diz assim: o meu povo, o povo de quem? De Deus. Deus está falando de quem aqui? Do povo dele. Quantos aqui são povo de Deus? Então vamos lá. O meu povo está sendo destruído porque o diabo não presta. Não está assim não na sua Bíblia, não? Não? Meu povo está sendo destruído porque o pecado existe. Também não? Meu povo está sendo destruído porque a vida é difícil. Também não? Meu povo está sendo destruído porque o mundo é um lugar difícil de se viver. Não está assim não? Como é que está na sua Bíblia aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Geralmente quem cita esse versículo para aí. Raramente você vê alguém citar o versículo inteiro. O pessoal diz, Oséias 4:6 diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pronto, acabou. Só que o versículo não termina aí. O versículo continua dizendo: pelo fato de vocês sacerdotes, aí agora está falando comigo, amém? Rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Vistos que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, antes da gente entrar no que eu quero falar nessa manhã, quero explicar um pouquinho esse versículo. O primeiro deles é que o profeta coloca a falta de conhecimento como a maior causa de sofrimento que existe do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus sofre não porque o diabo existe, ou porque o diabo é ruim, ou porque o pecado existe, mas porque ele não tem conhecimento da verdade. Só que é interessante que o profeta, ele não coloca a responsabilidade no povo. Ele diz que a responsabilidade de ensinar é do sacerdote. E que se o sacerdote não ensinar a verdade, ele não será rejeitado sozinho. A casa dele, a descendência dele será rejeitada. Então, a função principal de um líder espiritual é ensinar a verdade de maneira tal que a verdade se torne o seu líder, o seu mestre, aonde quer que você esteja. E dentro dessa visão que o profeta traz, ele explica claramente que o conhecimento pode ser a solução para o sofrimento. Ele diz: o meu povo está sendo destruído, algumas versões dizem: o meu povo sofre, porque lhe falta o conhecimento. E eu sempre digo o seguinte: quando você não conhece a respeito de algo, Deus não tem você como culpado. Quem disse isso? Paulo, quando estava pregando lá em Atenas, em Atos capítulo 17, ele diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos os homens em todos os cantos que se arrependam dos seus caminhos. Então, enquanto eu não sei a respeito de algo, de um tema, eu sou, ainda que errando, transgredindo, inocente. Se eu conheço a verdade e rejeito a verdade, é diferente. Mas se eu conheço a verdade e pratico, ela traz um resultado. Por isso que Jesus ensina que toda libertação começa com o conhecimento da verdade. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí já como a gente vai falar hoje de 3 verdades que nós precisamos conhecer, eu já quero desconstruir aquela ideia filosófica
de que a verdade é relativa. A verdade é relativa, a sua verdade não é necessariamente a minha verdade. Só que quando a gente fala de verdades humanas, elas são realmente, de fato, relativas. Mas as verdades eternas, elas são conceitos absolutos. Por quê? Porque elas não surgem de uma fonte questionável, elas surgem de uma fonte inquestionável. E para nós, filhos de Deus, a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma filosofia. Para nós, filhos de Deus, a verdade é uma pessoa. Essa pessoa, o próprio Cristo, que em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não diz eu sou uma verdade, eu sou uma das verdades, eu sou um dos caminhos. Não, eu sou a verdade. Essa verdade que é a própria palavra encarnada, escrita, o verbo que se fez carne. Por isso, o parâmetro de vida de todo filho de Deus sempre será Cristo. Se não passar por Cristo, toda verdade é desconsiderada. Então Cristo é o alinhamento entre as minhas dúvidas, as minhas incertezas e a verdade. Eu posso até discordar da verdade, mas eu não posso negá-la. Eu vou discordar, mas eu não posso negar. E dentro desse entendimento da vida como um todo, da nossa existência como seres humanos, existem verdades que são fundamentais. Elas são necessárias, nós não temos somente que conhecê-las, nós precisamos crer nelas. E é interessante porque no processo de dor do ser humano, essas três verdades que eu vou falar hoje são colocadas em dúvida. Até porque a dúvida, apesar de não ser a inimiga direta da fé, e eu já expliquei isso para vocês, o maior inimigo da fé não é a dúvida, o maior inimigo da fé é a lógica. Apesar da dúvida não ser o maior inimigo da fé, a dúvida é o instrumento ou o elemento mais usado por Satanás para nos afastar daquilo que pode nos manter bem. E a dúvida sempre surge de maneira muito sutil, como lá na primeira tentação, quando a serpente se aproxima de Eva e diz para ela assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso. Isso é uma mentira, isso é um sofisma. Ela disse: não, Deus não disse isso. Deus disse que a gente não pode comer da árvore que está no meio do jardim. E você sabe por que vocês não podem comer? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele, conhecendo o bem e o mal. E aquilo entrou no coração da mulher, e diz que ela começou a olhar para o fruto, e ele se tornou agradável aos olhos. Mas tudo começou com uma semente de dúvida sobre o que Deus disse. Tudo começou com uma semente de dúvida sobre o que Deus havia dito. Será que o que Deus disse é realmente o que Ele disse? Ou será que Ele disse da maneira que Ele disse? Interessante como a sutilidade da serpente, né? É verdade que Deus disse? Ela diz: é mentira. Será que o que Deus disse é verdade? Não, ela diz: é verdade o que Deus disse. Uma argumentação mais curiosa do que contraditória. E essa é uma estratégia que é usada até hoje, milhares e milhares e milhares de anos depois. Por quê? Porque o príncipe das trevas, ele sabe que nós somos governados por ideias. Você é governado por ideias. Toda a sua vida gira em torno das ideias que você tem. Por isso, o elemento mais poderoso da Terra, né, é uma ideia. A ideia é tão poderosa que você não pode destruir uma ideia. Quando você tenta destruir uma ideia, você fortalece ela. Essa é a estratégia que os homossexuais usam para fazer com que o homossexualismo seja aceito. Eles colocam a ideia em choque.
Debates na TV, é certo ou é errado. E quanto mais a ideia é combatida, mais ela tem visibilidade. Quanto mais visibilidade ela tem, mais ela é fortalecida. Isso é sério. Então as ideias, elas não são combatidas, elas são superadas. Se você tentar combater uma ideia, você acaba dando destaque para ela. Um exemplo, quando o cachorro Pitbull era o cachorro mais combatido da mídia, lembra? Esse cão é mortal, assassino, todo mundo queria ter um Pitbull. Eu me lembro que o Pitbull chegou a custar R$7.000 no Brasil, um filhote, dos melhores canis do Brasil. Hoje você compra aí na rua, por 300 conto. Por quê? Porque a ideia combatida se tornou fortalecida e se tornou atraente. Então a única maneira de você vencer uma ideia é tendo uma ideia melhor. Não se vence uma ideia combatendo ela, tem que ter uma ideia melhor. Vou dar um exemplo. Quantos aqui tiveram um videocassete? Alguém teve um videocassete? 7 cabeças? Sofia não sabe nem o que é, né, Sofia? Sofia, videocassete, meu Deus, o que é isso? Sofia, né? O que é videocassete, Sofia? Tem quantos anos, Sofia? Tem quantos anos? 18? Misericórdia, 18? 8. 8 anos. Então não sabe nem o que é um videocassete. Sabe o que é uma fita cassete? Não sabe, não. Mas sabe o que é um DVD? DVD você já conhece. Mas quem teve videocassete? Lembra? Ia lá, pegava a fita na locadora, tinha que devolver rebobinada, né? Acho que Sofia nunca entrou na locadora de vídeo, né? Se ela entrar é um museu hoje para ela, né? Mas o videocassete, imagine hoje alguém vai lhe dar um presente de aniversário. E ela te dá as opções. Eu posso te dar um videocassete, eu posso te dar um aparelho de DVD, eu posso te dar um Blu-ray, ou eu posso te dar uma assinatura da Netflix e do Spotify, ou do Deezer. Você escolheria o quê? Você diz, não, eu quero um videocassete, porque eu gosto de ficar voltando aquela fita, eu gosto daquela imagem antiga. Ninguém escolhe. A pergunta é porque o videocassete era uma ideia ruim? Não. Era uma ideia boa. Sim ou não? Mas essa ideia foi superada por uma ideia melhor. Por isso, a grande estratégia satânica é desconsiderar as ideias divinas, tentando dizer que elas estão ultrapassadas. Isso não é mais para hoje. E essa estratégia, ela funciona na cabeça de muita gente que tem relacionamento com a igreja, tem relacionamento denominacional, mas não tem relacionamento nem com Deus, nem com a palavra. Que não lê a Bíblia de verdade, que não estuda a palavra, que não medita. E a base para trazer ideias aparentemente atrativas em relação a casamento, sexualidade, família e tudo mais, parte da desconstrução de 3 ideias base. Quais são essas 3 ideias? A primeira ideia que Satanás vai sempre tentar colocar em dúvida na sua cabeça é: quem é Deus? E nesse quem é Deus, a pergunta que vai surgir é: Deus existe mesmo? E nessa contradição de ideias, ele vai tentar colocar em choque algumas questões. Por exemplo, o caráter de Deus, a existência de Deus e a bondade de Deus. 3 coisas que Satanás vai tentar fazer você duvidar: do caráter de Deus, da existência de Deus e da bondade de Deus. Só que ele não vai fazer isso em qualquer hora. Ele vai fazer isso, preste bem atenção no que eu vou falar, ele vai fazer isso em momentos específicos e em lugares específicos. Em momentos específicos da sua vida e em lugares específicos. Por quê? Deixa eu falar dos lugares primeiro, depois eu falo dos momentos.
Porque os ambientes, eles podem sim nos influenciar. Ah não, eu tenho minha cabeça, eu tenho minhas ideias formadas e coisa e tal. Um ambiente só não muda quem você é quando o seu fundamento está associado a essas verdades de maneira tão sólida que você já tem raízes aí. Mas o ambiente tem poder de influência. Vou dar um exemplo para você. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida foi o livro do meu amigo e pastor, lá da Espanha, que esteve conosco no Overdose, pastor Pablo Antônio, sobre ambientes. Nunca esqueço o dia que ele pregou essa mensagem, eu falei, uau, eu creio assim. Mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar além de mim. Que os ambientes podem sim nos abençoar ou nos destruir. Dá um exemplo, você pega um ovo e coloca na geladeira e espera o pinto nascer. E vai passar, anos lá e não vai sair pintinho nenhum dali. Sabe por quê? Porque aquele ambiente não é favorável à vida, para o ovo. Mas mesmo se você não tiver uma galinha e você colocar o ovo em uma temperatura ambiente que seja a mesma na temperatura que o ovo é chocado, o pintinho nasce. Porque a temperatura ambiente necessária para que o ovo seja chocado existe. Se você pegar um peixe e tirá-lo da água e dizer para ele assim, eu te amo, peixinho lindo, você vai viver, ele vai morrer. O seu amor não vai mantê-lo vivo. O seu amor não é suficiente para mantê-lo vivo. Você precisa de um ambiente aonde ele possa viver. Por isso, muitos jovens cristãos, quando entram na universidade, eles entram em um ambiente que eles não estavam preparados para entrar ali. Eles chegam lá convictos das suas ideias, eles chegam lá conscientes de quem são, nem tanto. E eles começam a conviver em um ambiente onde os argumentos são mais lógicos do que loucos. E aí deixa eu explicar os lógicos e os loucos. É que a vida com Deus nunca será lógica, a vida com Deus sempre será louca. Uma vez o cara falou assim, eu sou vida louca lá em São Paulo. Eu falei, vida louca sou eu, meu irmão. Isso é vida louca coisa nenhuma. Vida louca é quem crê no Deus Todo-Poderoso, que não viu Jesus ressuscitar e acredita que o cara nasceu de uma virgem. Isso é que é ser vida louca. Que não viu o mar se abrir, mas acredita que não só abriu para Moisés, como pode abrir para mim também. Isso é que é ser vida louca. Então você não é vida louca não, sabe? Você que você é vida louca porque você usa droga, porque você é correria? Não, eu que sou vida louca, irmão. Porque Paulo diz, a fé é loucura diante dos homens. Então um dos ambientes que desconstrói verdades é um ambiente onde a gente começa a racionalizar as coisas. De maneira lógica a gente tenta argumentar. E aí Paulo caiu nessa. Olha, Paulo era o cara, gente. Paulo era um cara fera demais. Mas o único lugar que Paulo se deu mal foi em Atenas. Por quê? Porque ele chegou em Atenas e ele quis, ao invés de pregar a mensagem da cruz, ele quis filosofar com os gregos. Vamos filosofar aqui para ver o que é que dá. Não deu em nada, não ganhou uma vida para Jesus ali. Foi para onde? Para o Areópago, o lugar onde os filósofos falavam. Ele chegou lá, começou a usar a linguagem filosófica, ele era inteligente. Depois de anos ele refletiu no erro que ele fez, e aí ele escreve a carta de Corinto. Ele diz assim, os gregos querem sabedoria, os judeus querem sinais, mas a mensagem da cruz é a loucura, é Cristo crucificado. Ou acredita nisso ou não acredita e pronto. Não adianta querer enfeitar, é desse jeito, ele morreu por você e pronto. Crê? Não, então o problema é seu. Mas as pessoas chegam nesse ambiente e a figura de Deus durante todas as gerações
Sempre houve a tentativa satânica de desconstruir a existência de Deus. E eu não estou falando de ateísmo confesso, porque eu até admiro quem é ateu. Eu tenho uma admiração pelos ateus. Porque é preciso ter mais fé para ser ateu do que para não ser. É preciso ter muita fé para ser ateu. Conversando com um amigo que eu tenho que é ateu, outro dia eu falei, rapaz, eu sou seu fã. Eu te admiro demais. Porque eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tem como negar. E aí, né, a gente é amigo até hoje. Hoje ele não é mais ateu, graças a Deus. Mas quando ele era ateu, né, eu gostava de conversar com ele porque as argumentações eram muito bobas. Chegavam a beirar a infantilidade. De questionar a existência de Deus porque houve crianças mortas na Bíblia, e porque houve guerras, que Deus é esse que mata bebês. Deus mata quem Ele quiser. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. Vai trazer Deus agora para o nosso contexto igual? Nunca foi, Ele é soberano. Se Deus quiser fazer assim, ó, e morreu todo mundo, já era, morreu, acabou. Vai chegar todo mundo de cara birrada no céu, igual o filho malcriado, porque o Senhor explodiu a gente. Ele não deve satisfação para ninguém. Ele faz o que Ele faz da maneira que Ele quer. É isso que faz dele Deus. Soberania. Se for para dar satisfação para você, não é Deus. É a qualquer um. Mas argumentos tolos e tentam desconstruir a existência de Deus. Então diz, se Deus é bom, por que tem coronavírus? Se Deus é bom, por que fulano morreu tão cedo? Se Deus é bom, por que o menino nasceu deficiente? Se Deus é bom, se esquecendo de que Deus nunca foi autor disso. Não, mas Ele não é autor de todas as coisas? Não, Deus é autor dos planos que Ele estabeleceu. Na ideia original de Deus, e aí a gente está falando de ideias, amém? Vamos falar da ideia original de Deus, ela é melhor que a nossa, viu? Na ideia original de Deus não existe morte. Na ideia original de Deus não existe dor. Na ideia original de Deus não existe perda, enfermidade, nada disso. Só que um sujeito chamado Adão, a gente vai ter uma conversa séria quando chegar na eternidade, preferiu a ideia da mulher, né? Não foi nem da serpente. A mulher preferiu a ideia da serpente e Adão preferiu a ideia da mulher. Então, falando de ideia original de Deus, não dá para atribuir as catástrofes da terra a Deus, porque nunca foi vontade de Deus. Se dependesse de Deus, não tinha dor, não tinha morte, não tinha nada. Só que Deus é um pai bom, um pai de amor. E como um verdadeiro pai, Ele deu liberdade para o ser humano escolher no que crer, no que até Deus deu a oportunidade, até do homem duvidar dele. É a oportunidade dada por Deus. E aí eu me lembro desse amigo meu, eu não creio que Deus existe, esse amigo meu me disse, né? Eu disse assim, isso é um direito que Deus te deu. Se você não crê que Ele existe. Até esse direito que você tem de acreditar que Ele não existe, foi Ele que te deu. Só que a gente não entende que uma das estratégias satânicas é essa, duvidar da existência de Deus. E deixa eu falar algo aqui. Confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Vamos confessar todo mundo hoje para todo mundo ficar bem. Quem aqui nunca duvidou da existência de Deus, que atire a primeira pedra, né? Ainda que você não tenha duvidado assim de virar ateu, mas em algum momento da sua vida, em algum momento, e aí eu falei de ambientes e de momentos também, vou falar de momentos daqui a pouco. Em algum momento da sua vida, você parou e pensou, será que Deus existe mesmo? E se isso foi uma ideia minha? Se eu tiver criado essa ideia de Deus? Nunca pensou isso? Todo mundo já pensou isso, né? Eu gosto de conversar com criança sobre essas coisas, né? Um dia eu conversando com a criança, falando de Deus, aí diz assim, Deus podia perdoar o diabo, né? Aí acabava a briga, ficava tudo em paz. Aí eu tive que explicar para a criança porque que Deus não podia perdoar o diabo. Né? Outra criança me perguntou, né? Criança é massa, gente. Conversar com criança sobre Bíblia é massa. A criança perguntou para mim assim, pastor, o quê? Adão tinha um umbigo? Mas por quê? Porque para ter umbigo, né?
Para ter umbigo, tem que ter nascido de uma mãe, né? Como Deus fez ele da terra, aí ela me perguntou, e pastor, Adão tinha umbigo? Onde é que a criança tira isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, menina, não sei não, mas eu acho que tem só por estética. Deus botou o dedinho assim e deixou um buraquinho, porque senão ia ser muito estranho, né? Uma barriga sem umbigo. Aí ela, mas eu acho que não tinha não, viu, pastor? Aí, se eu pudesse, eu não tinha. Ela falando, né? Esse buraco aqui no meio, para que isso? Né? Então, essas coisinhas que a gente aprende com as crianças. Então, essa questão da existência de Deus, da ideia de que Deus existe, Deus é real mesmo. E aí algumas argumentações assim tão tolas, né? Você já viu Deus? Né? Como é que você tem certeza de que Ele existe? E a grande verdade é que quem já teve uma experiência verdadeira com o Criador, sabe que Ele existe. Mas mesmo aqueles que tiveram grandes experiências, quando enfrentam momentos difíceis, entram em choque. Então eu falei que um ambiente pode fortalecer as ideias satânicas de que Deus nem existe, de que Deus não é bom, Deus não é tão bom quanto a Bíblia diz. As ideias podem vir em ambientes específicos e em momentos específicos da nossa vida. Um deles, quando nós estamos vivendo em intensa dor. Seja a dor da falta, a dor da perda, algum tipo de dor emocional que provoque em nós uma sensação de que nós não estamos sendo tão amados como gostaríamos por Deus e de que o que está acontecendo com a gente não deveria estar acontecendo. E se Deus é justo, por que tanta injustiça acontecendo comigo? E aí a gente entra em dúvida em relação não a só à existência, mas ao caráter e à bondade de Deus. E não tenha dúvida, nestes momentos, existe uma voz por trás dessas ideias. As ideias têm pais, têm autores. Então essa é uma das verdades que Satanás quer colocar em dúvida na sua mente. Deus existe, Deus é bom, Deus é justo. E quando nós vamos olhar a história de Deus e o Deus da história, e nós vamos olhar a história dos homens de Deus na Bíblia, e aí eu gosto muito de Romanos capítulo 15, versículo 3, que diz que tudo que foi escrito, tudo, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a esperança das Escrituras nós pudéssemos crer em Deus. Se você for olhar a história dos homens da Bíblia, você vai ver que elas não são histórias perfeitas, não do ponto de vista nosso de perfeição, porque para a gente perfeição é quando tudo dá certo, mas para Deus perfeição é quando tudo se ajusta. E aí eu entendo algo para descansar na bondade e no caráter de Deus. O que é que eu entendo? Eu não sei tudo, eu não saberei tudo enquanto existir aqui. Vai ter respostas que você só vai ter quando você cruzar a linha da eternidade. E um detalhe, nem adianta questionar agora porque Deus não vai responder. E por que Ele não vai responder? Porque você não está pronto para ouvir. Algumas respostas só virão quando a gente estiver face a face com Ele. E aí Ele vai dizer, sabe por que aconteceu isso aqui, naquela época, daquele jeito? Sim. Porque se não acontecesse isso, iria acontecer isso. E aí você vai ver que o plano de Deus é sempre melhor que o nosso. Alguns homens terão conclusão disso na sua vida, como José teve, como Davi teve, como o próprio Cristo teve. E aí entra alguns ensinamentos que a gente tem feito aqui, que nos ensinam que a vontade de Deus, apesar de ser boa, perfeita e agradável, a princípio não parece. Mas à medida que a gente vai descobrindo o que Deus está construindo, nós vamos entendendo que bondade para Deus não é o mesmo que bondade para a gente. Que perfeito para Deus não é o mesmo que perfeito para a gente. Que agradável para Deus não é o mesmo que agradável para a gente. O problema é que quando a gente diz a vontade de Deus é boa, a gente só pensa que vai acontecer o quê? Só coisa boa. Só que o conceito de bondade para Deus não está ligado ao nosso. O conceito de bondade para Deus não é o conceito de satisfação ou momento. O conceito de bondade para Deus é o conceito de eterno.
Deus não diz que é bom porque acontece um fato. Deus diz que é bom porque a história inteira vai justificar o fato. Vou repetir. Deus não diz que é bom porque acontece um fato. Deus diz que é bom porque a história inteira justifica o fato. A gente costuma dizer, os fins não justificam os meios, né? Com Deus tudo se justifica. Às vezes Deus complica, descomplica, para depois explicar porque complicou. E a gente pensa assim, poxa, mas não era mais fácil se Deus fizesse assim? Quem já teve essa sensação assim de que a gente é mais sabido do que Deus, né? Eu já tive. Às vezes eu falei, poxa, se eu fosse Deus, eu não dava livre-arbítrio para o homem, não. Eu ficava com um monte de robô, mas não dava. Mas a gente não tem essas ideias, às vezes, assim, heresia. É só eu que sou pastor herege, maluco? Não, eu sei que vocês têm também. Não vem com mentira, não, que vocês não me enganam, não. Eu sei que volta e meia bate um speed de ateísmo na gente, de incredulidade. É o cão, né? Tá, aí a gente repreende e volta ao normal. Mas eu já tive alguns pensamentos assim, eu falei, poxa, pô, para que José tinha que passar por aquilo tudo? Por que Jesus tinha que morrer assim? Apanhar tanto, sofrer tanto? Não era a morte que ia salvar? Mandava alguém matar logo, puf, matou, salvou todo mundo. Agora não, tem que ser traído, tem que ser negado, cair na peia, um chicote de azorrague, cheio de osso nas pontas, ainda pregado. Não era a morte que ia salvar? Para que tanta dor? Só que Deus não faz questão de nos explicar os processos. Mas os processos são necessários para ter resultados. Para ter vinho tem que pisar na uva. Vai tentar fazer vinho de outro jeito? Não dá. A uva tem que ser pisada. Eu gosto de vinho, mas pisar na uva não é uma coisa que eu acho muito interessante, não. Porque você já compra o vinho feito. Mas se você tivesse que fazer o vinho, você ia ter que pisar na uva. Amassar a uva. O resultado é que surge o vinho. Mas não existe o vinho sem o processo de ser pisado e amassado. Para ter azeite, tem que moer as azeitonas. Tem que passar na prensa. Depois que deixa de ser azeitona, serve para um monte de coisa. Curar, iluminar. Enquanto é só azeitona, só serve para jogar na boca e comer. Então, os processos dentro da visão de Deus têm um porquê que nem sempre nos será explicado. Então, para fechar essa primeira parte, já é 11h25, o relógio hoje está desviado. Enquanto você não entende o processo, confie na soberania de Deus e no caráter dele. Não deixe o inimigo colocar em dúvida a existência, o caráter e a bondade de Deus. Como diz meu pastor, dê sempre razão a Deus, mesmo quando você não entendeu o que aconteceu ou por que aconteceu. Tem uma história que eu gosto muito, amo essa história. Ela está no livro Finais Surpreendentes, do pastor Rommel. De uma mulher que ela orou a vida inteira pelo marido, para o marido se converter, e o marido era ateu. E aí o marido morreu num acidente de carro. E na cabeça dela o marido tinha morrido sem conhecer Jesus. E aí ela se afastou de Deus por isso. Porque o Senhor me fez uma promessa, e a promessa não se cumpriu. Aí ela teve que assumir as empresas do marido. Um dia ela está na empresa, a secretária interfona para ela e disse assim: Dona fulana. Ela disse: pois não. Tem uma pessoa aqui dizendo que quer falar com seu marido. Isso quase 5 anos depois que o marido tinha morrido. Aí ela disse: com meu marido? É. Ele está com um cartão que disse que foi seu marido que deu para ele. Aí gerou curiosidade, né? Ela disse: está com o cartão do meu marido? Sim. Manda ele subir. Ele subiu, ele: bom dia, bom dia. Eu queria falar com o senhor fulano de tal. Ela toda arrepiada, né? Sem entender nada. Aí disse: você quer falar com ele? Quero. Ele me deu esse cartão. Aí ela disse: quanto tempo tem que ele deu esse cartão?
Dona, assim, eu não lembro exatamente não, mas tem mais ou menos uns 4 anos e meio, por aí. Eu estava saindo do quartel, eu tinha sido dispensado do serviço militar e eu estava pedindo carona na estrada, e ele passou e me deu carona. Mas ele não dava carona para ninguém. Pois é, ele me deu carona. Ele não era assim, 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 era. Aí eu sou crente, né? Eu comecei a falar de Jesus para ele, ele aceitou Jesus dentro do carro comigo. Aí ela começou a chorar, né? Falou, foi, foi. E aí ele me deixou em tal cidade e eu falei com ele que quando eu viesse aqui nessa cidade eu ia procurar ele para ver como é que ele estava. Como é que ele está? Aí ela chorando disse para ele assim, ele morreu naquele dia. 100 quilômetros depois de deixar você. E ela tinha abandonado Jesus porque na cabeça dela Deus tinha falhado com ela. Deus nunca vai falhar com a gente, irmãos. Nunca. Mesmo quando a gente achar que deu errado, a gente vai descobrir que teve alguma coisa, algum detalhe que a gente não viu. Teve algo que a gente não viu. Por isso a fé é extremamente necessária. Porque a fé não vai nos levar a entender tudo. Ouça isso que eu vou falar. A fé não vai nos levar a entender tudo. Mas a fé vai nos levar a confiar em Deus, mesmo quando a gente não entender tudo. Mesmo quando a gente não compreender tudo, nós vamos crer que Ele é bom, que Ele existe, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel. Mesmo quando a gente não entender tudo. Mas a maior guerra de Satanás vai ser tentar colocar essa verdade em choque. Deus não existe, Deus não é bom nem justo, como Ele diz que é, e Deus não está nem aí para você. Isso é mentira. Silencie o príncipe das trevas. Quando essas argumentações vierem, levante sua voz e diga, calado, você não tem autoridade sobre minha mente. A segunda coisa que Satanás vai tentar colocar em dúvida é, quem sou eu? Quem é você? A tendência de considerarmos a nossa existência natural e ignorar o que a palavra diz a nosso respeito. Ou seja, durante muito tempo o diabo vai começar a dizer para você que você não presta, que você é feio, que você é um inútil, que para que você nasceu? Que até hoje você só sofreu na vida. E é aí que começa o ciclo da morte. Porque morrer não é deixar de respirar. Morrer é perder sentido na existência. Tem muito morto vivo por aí. Muita gente que já não olha mais para a vida e tem perspectiva, sonho, não tem mais. E essas dúvidas surgem do mesmo jeito, em alguns ambientes, em alguns momentos da nossa vida. Eu já tive essa crise aqui, não sei vocês, viu? Mas eu já tive crise existencial. Já. De dizer assim, Deus errou em escolher eu. Tanta gente aí para Deus escolher logo eu. E isso está ligado a uma série de fatores. Experiências dolorosas, baixa autoestima, várias coisas. E quanto menos for o senso de valor que você tem próprio, mais essa verdade aqui vai ser questionável na sua mente. Tem pessoas que terminaram o noivado, foram rejeitadas e acham que não serve mais para ninguém. Tem pessoas que foram abandonadas em um casamento, acham que a vida acabou. Agora eu sou o lixo da existência. Tem pessoas que trabalhou não sei quantos anos numa empresa, foi demitido, acha que agora ele é o pior profissional do mundo. Porque a dor tem essa capacidade, a dor, ela gera em nós uma amnésia satânica. A gente esquece do sucesso, das vitórias, das conquistas, do potencial, esquece de muita coisa. Simplesmente porque está sentindo dor. Por isso que é muito importante você se cercar de pessoas que amam você. Pessoas que não vão deixar você desistir nem quando você quiser. E quando você jogar a toalha, ele vai pegar a toalha e devolver. Tome, levante. Oxe. Vai ficar aí para quê? Então, tem gente que
que está vivendo debaixo dessa desconstrução da verdade existencial. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Será que tem um porquê? Por que só na minha vida acontece isso? E é interessante porque eu falei no início, a nossa vida é regida por ideias. E se você começar a idealizar, eu ouvi uma música essa semana, estava ouvindo música na internet, aí eu deixo às vezes tocando, né? E algumas músicas me chamam a atenção, eu paro e vou ouvir, né? Para prestar atenção. Deixa eu lembrar aqui o nome da música. O nome da música é Eu Tô Bem, de Luiz Lins. Recomendo você que tem depressão, que está assistindo, não ouvir essa música. A música é a seguinte, provavelmente o cara que fez, não sei se já teve depressão, ou se fez para gente depressiva, mas os comentários são horríveis. Porque o cara canta o drama de um depressivo. É interessante como estudo de causa. Eu até usaria ela para conversar com o depressivo e perguntar para ele o que é que você sente quando ouve essa música. Porque até eu que não sou depressivo fiquei com vontade de me matar quando eu ouvi a música. Sério? Brincando, né? Claro que eu não fiquei com vontade de me matar, mas os comentários das pessoas, é uma música inteligente, muito bem construída, porque o cara que compôs, eu não conheço ele, ou ele teve depressão mesmo, um processo depressivo, porque ou ele teve uma revelação de como é ter depressão, porque o que ele canta na letra é exatamente o que alguém sente quando está com depressão. Tem uma frase muito forte na música que diz assim: eu estou falando e ninguém me escuta. Que é assim que o depressivo se sente. Então, para disfarçar a dor, ele repete várias vezes na música: eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Amigos me perguntam por que eu sumo tanto. Só que tem um apelo forte na música, né? Que diz assim, né? Minha mãe me pergunta: filho, você está bem? E termina a música com a ligação, né? Alguém ligando para ele: olha, se não estiver bem, procura amanhã. Viu? E aí, um dos comentários que me chamou a atenção, né? Porque eu fui ler os comentários. Uma pessoa comentou assim: como dizer para a mulher que te deu a vida que você está prestes a tirá-la? E eu fiquei observando assim, né? Porque eu cuido de gente depressiva. Agora no blindagem a gente teve aproximadamente umas 5, 6 pessoas que estavam com início de síndrome do pânico, depressão, alguns depressivos crônicos já, tomando remédio, sem dormir. E eu estava ouvindo a canção e meditando, né? Pensando nessas pessoas. Meu Deus, como o inimigo tem sutilidade, porque a música ela não é só uma arte. A música é um instrumento de ministração. A música te conduz de um momento de euforia a um momento de tristeza. E o vice-versa. Então, o inimigo, que foi um grande músico lá na eternidade, segundo a Bíblia, o cara que regia o coral celestial era ele. Ele sabe o poder que a música tem. Ele sabe que uma canção como essa pode levar alguém aos finalmente em uma depressão. Porque no momento que você está vivendo uma crise existencial, dentre elas a depressão, você não consegue olhar para você e ver perspectiva. E é nesses momentos onde as pessoas precisam mais de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Ontem eu estava fazendo o ruminando do paternidade e a Evelyn fez uma pergunta, né? Sobre o amor de Deus. Como é que eu faço para que esse amor de Deus supra todas as minhas carências? Eu dei uma resposta, acho que ela não esperava que eu respondesse o que eu respondi, né? Eu disse: não vai suprir. O amor de Deus não vai suprir todas as suas carências.
Porque quando Deus tinha só Deus e Adão na terra, e Deus era tudo que Adão tinha, o próprio Deus olhou para Adão e disse assim: não é bom que o homem esteja só. E quando eu digo que algo não é bom, o meu conceito é relativo, mas quando o Todo-Poderoso, o Deus bom, diz que algo não é bom, é porque Ele sabe que não é bom. É meio que Deus está dizendo assim: Adão, você me tem, você tem tudo que eu posso te dar, você tem todo o meu amor, mas você sente falta de algo. E é quando Deus resolve criar Eva, nos ensinando que por mais que a gente ame a Deus e que Deus nos ame, nós precisamos de pessoas. Tem hora que a gente não quer um toque espiritual, tem hora que a gente quer um abraço. Tem hora que a gente quer colo. Você sabia qual é a posição que as pessoas ficam quando elas estão numa crise depressiva dentro do quarto trancado? É inconsciente, mas 90% faz isso. Eles deitam na cama e ficam em posição fetal. Muitos ali estão precisando de um ventre novamente, ou de um abraço que seja um consolo tão forte, que gere no coração dele a sensação de que ele realmente é amado. Porque quando você entra num vale de depressão, de dor, de perda, de angústia, a existência de Deus é colocada em choque, mas o seu valor também é. Algumas pessoas começam a sentir que são um peso para a família, e muitos se tornam. Outros começam a sentir que não vale tanto a pena viver assim como parece. E quando Deus ele vem, Ele vai precisar usar alguém. O filme, revolucionário do O Vendedor de Sonhos, a parte mais forte é quando o filho resolve se matar e o pai vai para lá e diz assim: tá bom, você vai pular, eu pulo primeiro. Você quer se matar mesmo? Quero, então deixa que eu pulo primeiro, porque você está aqui por minha causa. E aquele filme mostra algo interessante. Às vezes o amor próprio não nos impede, mas o amor por alguém nos impede. Foi assim que na época da perseguição da igreja, muitos cristãos negaram a Jesus, porque eles estavam dispostos a morrer, mas eles não estavam dispostos a ver quem eles amavam morrer. Então muitas vezes eles pegavam a pessoa e diziam: nega Jesus ou morre. A pessoa: não vou negar não, pode me matar. E trazia a criança, o filho, e dizia: se você não negar agora, eu vou partir seu filho ao meio. O livro dos mártires está ali na minha sala, dessa grossura. Eu já li quase todo, não li todo não, que é grande demais. Mas até o meio onde eu li, eu fiquei pensando: meu Deus, que a gente acha que está sofrendo hoje por amor ao evangelho. Está nada. Sofrer era eles que via a esposa sendo cerrada ao meio, o filho recém-nascido ser despedaçado. Sofia chega e fez assim, ó. Era assim. O negócio era sério, Sofia. Hoje é light. É evangelho light. O povo está saindo da igreja porque está chateado. Não, naquela época o povo morria, irmãos. Mas o sentido de existência, aí onde eu quero entrar, não estava ligado ao egoísmo, estava ligado à coletividade. E aí tem uma frase que eu gosto muito de um revolucionário que diz que se você não tem uma causa para viver, você acaba não tendo motivo para viver. E aí, se você tem uma causa para viver, essa causa tem que ser tão forte que tem que valer a pena morrer por ela. E não existe uma causa mais poderosa do que o Evangelho. Primeiro porque o Evangelho inicia-se com a semente de morte. A ideia de morte no Evangelho não é uma ideia de perda, é uma ideia de início, de recomeço. O Evangelho começa com a morte dele, não começa com a queda do homem, não. O Evangelho não começa com a queda do homem, não, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E essa é a mensagem, o Cordeiro que foi morto. Por isso, quando ele surge, João olha para ele e diz assim:
Eis aí o cordeiro. Que cordeiro? O que foi morto. Mas creia, você vale mais do que você pensa. E o inimigo vai tentar fazer você duvidar disso sempre. Quando eu comecei a fazer a jornada blindagem emocional, eu tenho uma frase que eu gosto de usar. Eu falo isso direto. Que nós nunca tivemos uma geração tão bonita como a nossa. A nossa geração é a geração mais bonita que já existiu. É só você pegar fotos do passado. E o Google hoje permite isso. E você vai ver, no meio de 30 você conta um bonito. As fotos de hoje não. Você olha assim e fala, nossa, que povo lindo, né? Todo mundo bonito. Claro que a chapinha ajudou muito, né? Os recursos de maquiagem ajudaram muito, né? Hoje é recurso para todo mundo. O pessoal até diz que não tem ninguém feito, tem gente sem dinheiro, né? E por aí vai. Mas é interessante que a geração mais bonita que existe, que é a nossa, é a geração mais doente que já existiu. Nunca houve uma geração tão doente como a nossa. Eu não estou falando de Covid, não estou falando de câncer, de AIDS, estou falando de doença da alma, emoção. Pessoas que não têm senso de valor existencial, que olham para si mesmas e pensam assim, não sei nem porque eu estou vivo. Que quando o dia começa, ao invés de ter alegria, tem uma sensação de prejuízo. Vou ter que matar um leão hoje. Ou o meu leão já amanhece morto, já piso o pé na cabeça dele ó, de manhã cedo, já está morto, viu o leão do dia? Hoje eu vou passar o dia com Jesus, na bênção. Porque quem tem o leão da tribo de Judá não tem medo de matar um leão por dia, não, irmão. Tem não. Então, essa sensação, e dentro disso, aonde Satanás entra tentando fazer com que você considere as experiências que você teve como a definição da sua existência. E eu quero dizer para você nessa manhã, sua vida não se define nas experiências que você teve até hoje, sua vida se define naquilo que Deus escreveu a seu respeito. Por isso o grande desafio é trocar o meu histórico pela história que Deus tem para mim. Eu preciso entender quem sou eu para Deus. Tem uma história aí que você não conhece. E o Dr. Miles, que foi um grande mentor para a minha vida, morreu de maneira trágica, num avião com toda a sua equipe, sua família. E a gente vai tentar entender um negócio desse, como é que um homem daquele morre no jeito desse. Chorei o dia todo quando eu soube que ele morreu, porque esse homem foi um dos maiores mentores que eu tive à distância. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e estar com ele em algumas ocasiões, mas até hoje é um dos grandes mentores. O Dr. Miles falava algo muito interessante. Ele disse que a eternidade não será só um lugar de surpresas e galardão, será um lugar de muita decepção para muita gente. Ele diz, não uma decepção que mata, mas uma decepção que traz uma sensação de que você não viveu tudo que tinha que viver. Ele diz, um dia nós estaremos diante do Criador e Ele vai colocar um telão na nossa frente. Claro que não vai ter telão, Deus não precisa de telão, não é só uma metáfora para você entender. Assim como o Apocalipse diz que tem livro, mas Deus não precisa de livro. É só para a gente entender que, né, não tem livro não, pastor, para que Deus quer livro? É só para nós entendermos, certo? Então, um dia você vai estar diante do Criador e Ele vai dizer assim, olha, você lembra da vida que você teve? Lembro. Essa é a que eu queria que você tivesse. Assiste aí. Você vai começar a olhar o projeto de Deus para você, a vida que Ele idealizou para você. E vai surgir uma pergunta nessa hora no seu coração. E por que eu não vivi isso tudo? E a resposta é a que mais dói. Ele simplesmente vai dizer, porque você escolheu viver sem que eu te governasse. Do seu jeito, da sua maneira. E aí ele usava uma frase que eu amo, que diz que o maior fracasso da vida é ter sucesso fazendo o que Deus não criou você para fazer. Isso é que é fracasso. Então você é mais do que você pensa, você vale mais do que você idealiza. E para você descobrir o valor que você tem, olha para o que Deus diz a seu respeito, não escute as vozes satânicas, nem a voz das experiências dolorosas, porque você é mais do que você imagina. E para terminar, a terceira verdade que Satanás vai tentar fazer você duvidar é sobre a existência dele. Quem é Deus, seu caráter, sua bondade, quem sou eu, minha vida, minha existência. E o diabo? O diabo existe mesmo?
Será que o diabo existe? Vocês acreditam que eu já vivi uns 5 anos sem acreditar que o diabo existia? Depois de crente, depois de pastor. Olha, se você conversasse comigo, eu te convencia que ele não existia. E foi muito bom até viver sem diabo durante 5 anos. Não vou reclamar não, foi um período bem legal, né? Eu fiquei revoltado de tanto diabo na igreja, porque assim, todas as pregações que eu ouvia, falava do diabo, tanto que eu deixei ele por último, né? Porque o lugar dele é aí mesmo, por último. Era tanto diabo, que alguns pastores, se você tirar o diabo da pregação dele, acabou a pregação. Tem igrejas que se tirar o diabo do culto, o povo não vai mais, porque o povo vai para ver o diabo manifestado. E é claro que existe muita mitologia em torno dessa figura, o diabo. Como o diabo é? Quem o diabo é? Tem rabo, tem chifre? Não. Ó, o diabo e o inferno, tem tanta controvérsia em relação a isso, né, que o povo esquece de ler a Bíblia, mas em nenhuma parte da Bíblia o diabo aparece de rabo e chifre. Você sabe que isso é ideia mitológica, né? A única vez que fala de aparência do diabo, diz que ele pode aparecer, sabe como? Como um anjo de luz. E se possível foi engano. Então imagina o diabo aparecer de cara feia para você. Eu assisti a série da Netflix Lúcifer. Eu sou pastor, o senhor está assistindo Lúcifer? E gostei, viu? Primeiro que o Lúcifer da série não tem nada a ver com o Lúcifer da Bíblia. É mais uma comédia, gente, policial, do que uma história sobre o diabo. Mas tem muito a se aprender na série. Eu assisti porque eu vi o padre Fábio de Mello falando muito, né? Eu falei, eu gosto do padre Fábio de Mello. Eu falei, eu gosto do padre? Eu gosto do padre, gente boa, padre. E aí comecei a falar, pô, esse padre aí está gostando dessa série aí, deve ser boa, porque esse padre é inteligente, é sabido, eu vou ver que se presta. Assisti, realmente tem muita coisa interessante sobre a série. Primeiro vamos desconstruir a ideia, né? O nome de Satanás hoje é Lúcifer ainda? É? Não. Esse nome ele tinha antes de cair, tá? Você não vai encontrar a Bíblia chamando o Satanás de Lúcifer, não. Hoje a Bíblia chama ele de diabo, Satanás, acusador dos irmãos, mas nenhuma parte da Bíblia chama ele de Lúcifer. Porque você sabe o que significa Lúcifer? Pequena estrela da manhã. E sabe quem é a pequena estrela da manhã? Ou a grande estrela da manhã? É Jesus. Então, se você está querendo dizer que Jesus é Lúcifer, usando o termo da palavra, sim. Por favor, não editem meu vídeo, corte dizendo que Jesus é Lúcifer, tá? Esse povo da internet faz isso. Ó, o pastor pregou, disse que Jesus é Lúcifer. Não. Mas o nome Lúcifer significa estrela da manhã. Então, primeiro que o nome dele hoje não é mais Lúcifer, ok? Um dia orando para uma pessoa, a pessoa se manifestou com o demônio e perguntei, qual o seu nome, o demônio? Lúcifer. Eu falei, toma vergonha, descarado, que você não é mais Lúcifer, coisa nenhuma, querendo tirar onda, querendo ostentar com um nome que nem é seu mais. Já foi Lúcifer. Quando? Antes da queda. E agora é o que? Satanás, diabo, demônio, cão, gramunhão, sujeito do garfo, capiroto, fala mais outro aí, encardido, mais o que? Cai para trás, capeta, lapeta, capeta não, lapeta, né? Para cá não, para lá, lapeta, mais o que? Pé redondo. Por que pé redondo? Sujeito, como diz meu amigo da DACA, mamoninha, sujeito da costela oca, eu não sei, né? É tudo menos Lúcifer. Só que esse ser ainda é um ser muito inteligente. Tem uma série de ministrações minhas que eu gosto muito demais, que se chama Superando as Vantagens que o Diabo Tem sobre Nós. Hoje ele tem vantagem, depois de derrotado tem. Ele tem algumas vantagens. Todas elas podem ser superadas numa relação íntima com Deus. Qual a vantagem dele? Ele é invisível. Imagine você lidar com um inimigo que você não está vendo ele agora na rua, ele já está planejando um assalto, ó. Já está planejando um acidente, e você nem está vendo o bicho. É desvantagem ou não é? Mas se você tiver comunhão estreita com o Espírito Santo, essa desvantagem é suprida. Por quê? Porque Deus está sempre à frente do diabo. Então o Senhor te alerta, te livra, Uma outra vantagem, ele conhece os princípios bíblicos mais do que você, sabia? Então ele vai incitar você a quebrá-los. Como é que vence essa desvantagem? Sendo obediente. Outra vantagem, existem 3 pessoas que te conhecem muito bem. Primeiro é Deus, segundo é você, a terceira é Ele. Sabe aqueles quadros de investigação que tem nos filmes? Já viu?
bota a foto da pessoa assim, aí cruza para lá, linha, cruza para cá, teve aqui nesse lugar, tem um desse, no gabinete do cão com a sua foto. Misericórdia, pastor, tem. No meu ainda está escrito assim em cima, procura-se vivo ou morto, recompensa, não sei nem quanto estava ali na minha cabeça por lá, mas vale cara. Então ele conhece. Lá nesse quadro está as suas fraquezas, suas debilidades. Isso aqui irrita ele, então vamos investir nisso aqui. Mas uma das coisas que ele sempre vai colocar em choque é se ele existe mesmo. Será que o diabo existe? Será que não foi eu que criei o meu demônio? E quando Jesus estava na terra, Jesus teve que lidar com os fariseus e com os saduceus. Quem sabe o que é ser saduceu? Você não sabe, né? Saduceu não crê em espírito. Então os saduceus não criam no demônio, nem anjos. Os saduceus diziam, o demônio está em mim, é minha carne. A minha carne é um demônio. Então, se um dia que você ouvir alguém dizer isso assim, não existe demônio não. O demônio é a nossa carne que é mal. Isso é um ensino saduceu. Eles não acreditavam em espírito. Eles acreditavam que o mal, e é forte isso, tá? Se for pegar fundamento de construção bíblica, você entra numa contradição. Porque Jesus vai dizer que as obras da carne são, ele não diz as obras do diabo. A única obra que Deus dá autoria ao diabo na Bíblia é a mentira, que é o pai de todas as outras. Mas diz que as obras da carne são, porque os maus pensamentos, os adultérios e tal, vêm da onde? Do diabo? Não, diz que vem do coração do homem. Então o diabo nem sempre é autor, ele é coautor de muitas coisas, tem muitas coisas aí que a gente faz e bota a culpa no diabo, né? É porque o demônio me tentou. Não, ele tentou mesmo, mas tentação não é pecado não. Tentação é proposta, pecado é decisão sua. Então é preciso entender isso aqui. E como é que eu preciso acreditar nisso aqui, né? Que eu não quero ficar falando muito dele, para não dar moral para ele. Preciso entender que o diabo existe sim. E que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E que nós precisamos estar firmados em uma verdade central que equilibra tudo isso aqui. Que verdade é essa? Deus sempre tem razão. E que tudo aquilo que a gente falou aqui se descodifica em um pensamento apenas. Quando você tiver dúvidas, busque ajuda. Não fique tentando entender sozinho o que você não vai entender, porque às vezes uma conversa com alguém de Deus pode esclarecer todas as suas dúvidas. A Bíblia vai dizer que na multidão dos conselheiros se faz a guerra. Sabe qual é um dos maiores perigos da vida? É caminhar só, é não pedir ajuda. Uma das ações mais nobres que existe na vida é aprender a pedir ajuda. É dizer assim, me ajuda, estou precisando de ajuda. E quando você pede ajuda de alguém, de Deus, você vê que a sua vida muda. Então nessa manhã eu quero encerrar para a gente orar dizendo o seguinte: não duvide do caráter de Deus, Ele é bom. Não duvide do seu propósito na terra, Deus tem sim um propósito. E não duvide, Satanás está muito interessado em você. E ele vai tentar fazer de tudo para que você não viva o que Deus escreveu para você. Só que se você se manter descansando em Deus, você viverá tudo o que Deus tem para você. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós nos colocamos nessa hora rendidos à Tua autoridade, rendidos ao Teu querer, rendidos à Tua vontade, e reconhecemos hoje que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é real, e Ele é mais real do que qualquer sentimento que possamos ter, e toda mentira, toda argumentação satânica, todo sofisma que um dia veio para tentar nos tirar da vontade e da presença de Deus, seja cancelada agora em nome de Jesus. Se essa pessoa está vivendo uma crise existencial, que o Senhor possa trazer sobre ela a convicção do Teu amor, do Teu cuidado sobre ela. Repreendemos todo tipo de ação maligna, repreendemos todo tipo de ação satânica e declaramos que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, se estabeleça nessa casa, nessa família. Traz respostas às crises dos Teus filhos. Aquilo que o Senhor pode responder, que o Senhor quer responder nesse tempo, traga a resposta.
e que essa pessoa possa encontrar significado na existência que ela tem, porque o Senhor criou essa pessoa para dar certo. O Senhor não tem projetos fracassados, o Senhor não tem planos falhos, os teus planos são perfeitos, e eu sei que essa pessoa viverá tudo o que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Com suas mãos levantadas, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu rejeito toda mentira, toda argumentação, toda tentativa maligna de arrancar do meu coração a fé, a confiança no meu Pai, no caráter dele. E eu reconheço hoje que meu Pai, ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Eu rejeito toda mentira a meu respeito. Eu não sou um derrotado, eu não sou um fracassado, eu sou um filho amado, e eu viverei tudo o que está escrito ao meu respeito, na minha vida, na minha existência. O nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus?